Uma boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui de volta a essa casa para matar saudades. E nós escolhemos para falar na noite de hoje o título Em Busca de Sentido para a vida, evidentemente. E nós tivemos vontade de desenvolver esse assunto quando assistimos uma exposição com Divaldo Pereira Franco em Porto Alegre, e ele referiu esta obra, o nome do livro, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Além desta obra, nós nos valemos do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o livro Despertar do Espírito, de Joana de Ângelis. Bom, Viktor Frankl, que escreveu então esta obra Em Busca de Sentido, este livro ele está na 73ª impressão em inglês. Ele, além de ter sido publicado em outras 19 línguas, além da língua alemã, e apenas as edições em inglês elas venderam quase 2,5 milhões de exemplares. Então, quando Viktor Frankl, ele foi questionado, sobre o sucesso do livro, um verdadeiro best-seller, ele disse assim: vejo no status de best-seller do meu livro não tanto uma conquista e realização minha, mas uma expressão da miséria dos nossos tempos. Se centenas de milhares de pessoas procuram um livro cujo título promete abordar o problema do sentido da vida, deve ser uma questão que as está incomodando muito. Porque nós sabemos que em muitas ocasiões da nossa vida, a problemática pesa tanto, os obstáculos parecem tão grandes e tão intransponíveis, que nós chegamos a esta conclusão, ou melhor, nos perguntamos: de que vale a minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Por que eu estou aqui e sofro tanto, com tantos percalços, com doenças, enfim? Então, Viktor Frankl, ele foi prisioneiro de um campo de concentração nazista em Auschwitz. O pai, a mãe e o irmão morreram em campos de concentração ou em crematórios, e ele perdeu tudo que tinha, material e emocional. E naquele meio onde se passava fome, frio, brutalidade. E então ele descreve, e ainda dizendo que foi bastante comedido na primeira parte do livro, todo o sofrimento pelos quais eles passavam nesses campos de concentração. Então a primeira parte do livro é o relato do prisioneiro número 119.104, Viktor Frankl, do que ele vivenciou como psicólogo que era num campo de concentração nazista. E a segunda parte ela vai explicitar a criação do que tem sido chamada por alguns a terceira escola vienense de psicoterapia, ou logoterapia, como tem sido chamada. Logo vem de logos, de sentido, então terapia de sentido ou sentido da existência. Essa teoria ela é embasada na busca de sentido para a vida. Ela foi desenvolvida com este objetivo de nortear as pessoas na sua caminhada na existência. Então, a principal força motivadora, segundo Viktor Frankl, para todos nós, é encontrar um sentido na nossa vida. E isso vai contrastar com o princípio de prazer ou a vontade de prazer no qual se fundamenta a psicanálise freudiana, e a vontade de poder enfatizada pela psicologia adleriana através do termo busca da superioridade. Então, na verdade, o que Viktor Frankl sustenta é que para nós continuarmos firmes e fortes, apesar do sofrimento, nós precisamos ver um sentido nesse sofrimento. No campo de concentração, ele diz que ai daquele que não via mais uma meta de vida diante de si, porque para essas pessoas, elas sucumbiam muito mais cedo. Elas morriam de uma forma mais rápida. Então ele dizia que a expressão típica com que eles replicavam toda e qualquer palavra confortadora era: não tenho mais nada a esperar na vida. Então ele diz que nós precisamos aprender e também a ensinar as pessoas em desespero que a rigor nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim e exclusivamente
o que a vida espera de nós. Nós temos que atingir um estágio no qual nós não perguntamos mais pelo sentido da vida, mas nós somos os indagados. Nós indagamos a nós mesmos. Indagamos da vida quando ela nos dirige essas perguntas diariamente e a cada hora. E responder a essas perguntas para a vida é cumprir as tarefas colocadas pela vida para cada indivíduo, pelo cumprimento da exigência de cada momento. E essa exigência, e com ela o sentido da existência, vai alterar-se de pessoa para pessoa. Porque nós somos espíritos imortais, todos nós fomos criados simples e ignorantes, e cada um com o seu livre-arbítrio, com as suas escolhas, com as suas tarefas, com as suas necessidades que são individuais. E aqui a gente estabelece um link com Joana de Ângeles no livro Despertar de um Espírito, no título justamente A Busca. Ela vai dizer que os indivíduos são diferentes entre si, em razão do seu processo evolutivo, apresentando tendências comportamentais e necessidades específicas. Estabelecer técnicas e ética de comportamento psicológico assentadas na experiência com alguns biótipos é conspirar contra a saúde emocional, porquanto os valores com os quais uns preenchem as carências, para outros passam sem qualquer significativa emoção. Ou seja, somos diferentes, temos necessidades diferentes. Então, para mim, aquilo que é muito importante, aquilo que me faz lutar, que me faz corajosa, para outro não passa de uma insignificância, porque temos sentimentos diferentes, justamente porque a nossa bagagem é diferente. Nosso número de existências talvez seja diferente, e ainda aqui, nesta pequena sala, onde estamos nós encarnados e desencarnados, cada um tem a sua história, as suas marcas, o seu potencial, as suas necessidades específicas. Então, Viktor Frankl diz que nós jamais podemos atribuir um sentido da vida humana dando a ele um termo, definindo ele de forma genérica. Nós nunca poderemos responder com validade geral a pergunta para esse sentido, porque vai depender de cada indivíduo em particular. Então, nenhum ser humano e nenhum destino podem ser comparados uns com os outros. Em determinados momentos, a situação concreta da nossa vida, por exemplo, ela vai nos exigir que nós justamente hajamos, que nós façamos escolhas, que nós escolhamos um caminho. Então, é o momento de fazer escolhas. Já em outros momentos, a situação enseja que nós aproveitemos uma oportunidade, que sintamos prazer, satisfação, um momento de colher as coisas positivas que nós plantamos. E em outros momentos, a situação reclama a nossa resignação, o momento de aceitar as dificuldades que surgem. E Joana de Ângeles vai nos dizer que a vida em sociedade, ela não pode expulsar o interesse da busca da individualização de cada um dos seus membros, tornando-os confusos e padronizados em uma escala comum. Porque o que nós observamos, e até lembrando Cristo quando ele disse que é muito difícil viver no mundo e não ser do mundo. Porque quando nós vemos, nós estamos naquele espírito de manada, seguindo aquilo que todo mundo faz, seguindo a moda, entendendo que as injúrias devem ser retribuídas com injúrias, porque assim nós vamos ser vistos como corajosos e valentes no meio social. Nos transformamos em seres consumistas, apressados, estressados, com as agendas lotadas. E Joana de Ângeles diz: o ruído das festas intérminas, as alegrias exageradas do sucesso, o aturdimento das agendas lotadas, as gargalhadas estrídulas e a embriaguez dos sentidos impedem a autorrealização, a autoindividualização. Então, ela diz que é no silêncio que nós podemos encontrar Deus, fruir paz, desvendar enigmas e nos autoaprimorar. Não é na balbúrdia, na correria.
E muitas vezes nós nos entregamos a essa balbúrdia, a essa correria, a essa torrente de compromissos, justamente para fugir daquilo que grita a nossa consciência. Que está lá, porque está lá dentro de nós o conhecimento da verdade, do que nós verdadeiramente somos. Então, nesse silêncio, nós vamos descobrir o que é que a vida quer de nós e qual é o sentido real dela. Não é nos entregando às reclamações mundanas que nós vamos nos aliviar, buscar coragem e sustentação. Não, é justamente no recolhimento, no silêncio, que nós vamos nos voltar para dentro de nós mesmos e encontrar essas respostas. Então, segundo a logoterapia, há 3 formas de descobrir o sentido da vida. Ou criando um trabalho ou praticando um ato, ou experimentando algo ou encontrando alguém, ou pela atitude que tomarmos em relação ao sofrimento inevitável. E é aqui que nós vamos nos deter. O sofrimento inevitável. Porque o sofrimento, de modo algum, ele é necessário para encontrar um sentido para a vida. Mas é preciso ver um sentido na vida apesar do sofrimento, desde que naturalmente esse sofrimento seja inevitável. Porque se for um sofrimento evitável, há masoquismo e não heroísmo. Então, quando nós aceitamos o desafio de sofrer com bravura, a vida ela vai receber um sentido até o seu derradeiro desfecho, até o seu derradeiro instante, mantendo esse sentido literalmente até o fim. Em outras palavras, o sentido da vida ele é um sentido incondicional, por incluir até o sentido potencial do sofrimento inevitável. E se nós formos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer, nós vamos ver que lá está dito que Cristo, quando ele referiu bem-aventurados os aflitos nas bem-aventuranças, e disse que o reino dos céus lhes pertence, ele não se referia naturalmente aos sofredores de um modo geral. Porque todos que estão neste planeta sofrem. Mesmo os que estão num palácio, aqueles que estão num casebre, todos estão à mercê do sofrimento. Porque nós vivemos num planeta de provas e expiações onde ainda predomina o mal e sabemos que estamos aqui não a passeio, estamos aqui para pagar dívidas, resgatar débitos, estamos aqui em última análise para lutar pela nossa felicidade, a felicidade real, que só será encontrada quando nós nos despojarmos daquilo que nos atrapalha, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, enfim, todos os vícios morais que possamos aqui imaginar. Então, nos diz o Evangelho que poucos sabem sofrer, poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. E lá também está dito que a recompensa ela será tanto mais grandiosa quanto mais penosa for a aflição. Mas é preciso merecer a recompensa. E é por isso que a vida é cheia de adversidades. Porque nós sabemos, se nós tivermos ouvidos de ouvir e pararmos para conversar com qualquer pessoa, seja ela do nosso círculo mais próximo de relações ou seja de um círculo mais distante, e nós nos dispusermos a ouvir, nós vamos escutar dramas, conflitos íntimos, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas. Enfrentamos problemas, isso é fato. Agora, em meio a esse emaranhado de dificuldades, nós temos que buscar um objetivo nobre naquilo, na luta. Então, o fardo ele é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Porque se eu começar a me revoltar contra Deus, reclamar, esbravejar, me impacientar, eu perco os frutos daquela provação ou daquela expiação e eu vou ter que começar novamente. Porque o objetivo das dificuldades nas nossas vidas é nos fortalecer, é nos esclarecer, é nos tornar mais corajosos, mais esclarecidos. Só que aí é uma questão de perspectiva. Como é que nós vamos enxergar dado o acontecimento nas nossas vidas? Então, lá no Evangelho está dito: sede como militar e não procureis um repouso no qual vosso corpo se enfraqueceria e vossa alma se embotaria. Porque os militares, aqui fazendo alusão a isso, ficam felizes quando têm a oportunidade de
ir à luta e de ganhar medalhas e de ascensão. E assim é traçado um paralelo com o espírito. A oportunidade que nós temos de provar a nossa fé, a nossa coragem, a nossa resignação é em meio às batalhas, é em meio às dificuldades. Porque como vou eu me testar se sou ou não egoísta, se uma situação prática não se apresentar para que eu dê esta demonstração se eu já venci esse vício? Se eu sou paciente ou impaciente, se sou orgulhoso ou não. Então, o Evangelho ainda diz: ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo de batalha, porque já não precisamos mais do que acontecia lá em eras remotas, mas as aflições da vida, onde muitas vezes é necessário ter mais coragem que em um sangrento combate, porque aquele que permanece firme diante do inimigo cederá sob a pressão de um sofrimento moral. E nós sabemos que é assim. Muitas vezes a ingratidão de alguém de quem nós temos muito apreço, a traição de quem nós não esperávamos, e por aí vai. As provações morais nos debilitam muito mais. Então, o Evangelho nos diz: quando vos chegar um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos de impaciência, de cólera ou de desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Porque a calmaria, quando está acontecendo uma tempestade na nossa vida, é a grande resposta, a grande escolha, a não revolta, a tranquilidade, a aceitação, a resignação. Mas não a resignação de cruzar os braços e não fazer absolutamente nada, porque justamente aquela situação difícil está reclamando uma atitude da nossa parte, mas uma atitude que seja positiva e que faça aquela situação agregar alguma coisa de positivo em nós. Então, bem-aventurados os aflitos pode ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm o ensejo de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. E às vezes nós vivemos tão no automático que quando nós rezamos e pronunciamos a oração que Cristo nos ensinou, o Pai Nosso, quando chega a parte lá de dizer: seja feita a vossa vontade e não a minha, ou seja, seja feita a tua vontade, meu Pai, que sabe muito mais da minha vida do que eu mesmo. De repente, isso que eu peço agora não é o melhor para mim. Então eu deixo que prevaleça a tua vontade, porque sabe exatamente do que eu preciso. Isso é entrega, isso é confiança. Só que nós repetimos isso: seja feita a vossa vontade, né? Só que nós nos rebelamos, nos revoltamos quando Ele nos envia à luta, quando Ele nos apresenta as dificuldades, os obstáculos, e nós nos sentimos fatigados, impotentes, e muitas vezes nos entregamos ao desespero, encolerizados e nos sentindo injustiçados. Só que Deus, Ele não falha, Ele é absolutamente justo. E como um bom pai, Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Então nós sabemos, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Ele consinta. Há um porquê em tudo. Então o ser humano, ele tem a liberdade de mudar a qualquer instante. Ele pode se elevar acima das condições difíceis, de crescer para além delas e com elas. Inclusive no livro, nesta obra, o Viktor Frankl, ele questiona onde fica a liberdade humana. Há um mínimo de liberdade espiritual no comportamento e na atitude frente às condições ambientais impostas? Será a pessoa o resultado de condicionamentos, sejam eles de ordem biológica, psicológica ou social? Precisa a pessoa sucumbir às influências do meio? Será que ela pode reagir de modo positivo às condições de vida reinantes no campo de concentração? Ele se perguntava. E a conclusão que ele chegou, como um profissional, observador, naquele meio onde ele estava inserido, onde as pessoas passavam fome, frio, ele observou que mesmo lá no campo de concentração, a pessoa podia muito bem agir fora do esquema.
Então isso ficou bastante claro. Ele disse: aquilo que sucede interiormente com a pessoa, aquilo que o campo de concentração parece transformá-la, revela ser o resultado de uma decisão interior. Ou seja, mesmo naquele meio absolutamente hostil, ainda se viam pessoas bondosas, pessoas que muitas vezes deixavam de comer para estender o seu pequeno pedaço de pão para outro que estava pior, que doava o seu medicamento para o outro que estava pior. Então ele disse: não é o meio, eu posso, apesar da adversidade do meio, ter atitudes positivas. Então ele disse: é possível escolher ser um típico prisioneiro de um campo de concentração ou uma pessoa que também permanece sendo um ser humano e conserva sua dignidade neste meio hostil. E se nós formos trazer um paralelo, traçar um paralelo com o campo de concentração e o nosso planeta Terra, de provas e expiações, onde sabemos que ainda predomina o mal, as adversidades, o egoísmo. Se nós traçarmos esse paralelo, entendendo que nós vivemos num campo de concentração, para aprender, para crescer, enfim, nós vamos ver que nós também podemos escolher. Nós podemos escolher ser um simples habitante de um planeta de provas e expiações, que vai no espírito de manada, que segue o que a maioria faz, que segue a moda, que é egoísta, que não tenta levar o melhor de si no meio, enfim. Ou assumir a condição, que é a nossa condição, de espíritos imortais cheios de potencialidades a serem desabrochadas. Entender que mesmo em meio à luta, o sofrimento, a dor, nós podemos fazer diferença. Nós podemos agir de uma maneira positiva e dar o nosso melhor, apesar do sofrimento. Então, no Evangelho também nos diz que as provações da vida, quando bem suportadas, nos fazem progredir. E as expiações, elas apagam as nossas faltas e nos purificam. Então, o depoimento de qualquer pessoa que passa por um grande sofrimento, se soube encarar sob a perspectiva de que realmente é um espírito imortal, o resultado daquela dor é a coragem, a maturidade, a experiência, porque esse é o objetivo de qualquer dor e dificuldade que atravessa o nosso caminho. Dostoiévski, o pensador russo, ele teve a ocasião de dizer, certa vez, exatamente assim: temo somente uma coisa, não ser digno do meu sofrimento. E aí alguém perguntaria assim: mas o que é? Como assim ser digno do meu sofrimento? Ser digno do sofrimento é justamente ter a postura corajosa diante das adversidades. Entender que há um porquê naquela situação difícil, que dali eu vou tirar uma lição, que dali eu sairei mais forte dependendo de como eu me portar. É enxergar um propósito construtivo, mesmo quando nós mais nada podemos fazer diante de uma situação, se não nos resignarmos. Aquele que sofre, está dito no Evangelho, deve dizer que tinha muito a expiar e se alegra por ser curado em breve. Porque muitas vezes a doença, por exemplo, é um tratamento de beleza para o espírito infrator. É o que vai, como diz Emmanuel, lavar as impurezas da alma no tanque da vida humana, que é o nosso planeta. Então o homem, ele pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela forma como ele encara a vida terrestre. Quando encerra a vida sob o ponto de vista espiritual, quando ele encara a vida sob a perspectiva espiritual, e é assim que nós temos que encará-la, porque somos espíritos, as coisas terrenas, os seus desejos, as suas frustrações, isso parecem questões de só menos importância, porque é como se nós subíssemos no alto de uma montanha e pudéssemos ter ampla visão do todo. Então nós temos que examinar as questões de uma perspectiva espiritual. E Viktor Frankl diz que o sofrimento, ele não é um fenômeno patológico, porque nós vivemos numa sociedade que impõe felicidade. Nós precisamos estar felizes, nós precisamos estar bonitos, joviais. Então ele diz
que a frustração existencial em si mesma não é patológica, não é uma doença. A preocupação ou mesmo o desespero da pessoa sobre se sua vida vale a pena ser vivida, e isto revela uma angústia existencial, é uma forma da pessoa buscar a sua verdadeira identidade. É a famosa crise existencial. O que eu sou? O que eu faço aqui? Para onde que eu vou? De que serve tudo isso que eu passo? Para que isso? Então ele diz, quando a pessoa começa a fazer esses questionamentos, ela não está doente. Isso é absolutamente natural e necessário. Então ele diz que é bem possível que interpretar aquela, ou seja, a busca de sentido em termos desta, ou seja, de doença mental, motive o médico a soterrar o desespero existencial do seu paciente debaixo de um monte de tranquilizantes, de antidepressivos, de ansiolíticos. Porque às vezes a pessoa está simplesmente fazendo um questionamento natural que deve ser feito. Significa que ela está tomando contato com a sua essência. Então, o sofrimento, ele deixa de ser sofrimento no momento em que ele encontra um sentido. Ele conta uma experiência no livro de uma senhora que havia perdido o filho de 12 anos e ela tentou suicídio com o filho mais velho, que tinha paralisia, estava presa a uma cadeira de rodas, e no momento em que ela foi tentar o suicídio, quem impediu o ato foi justamente o filho paralítico, porque ele dizia que a vida valia a pena. Então ele começou a se questionar, como para uma pessoa presa a uma cadeira de rodas, a vida continua a ter um sentido, e para outra pessoa que aparentemente está com a saúde intocada, perdeu o sentido a ponto dela querer abreviar a existência. Então ele entra na sala quando está havendo esse relato desta mãe e ele acaba começando um diálogo com uma outra paciente de 30 anos e pede que ela se imagine com 80 anos de idade no leito de morte, imaginando uma vida com fama, poder, dinheiro. E ele diz que as respostas foram gravadas. Ela disse, pois é, realmente, eu tive uma vida cheia de facilidades, eu casei com um homem muito rico, eu pude experimentar todas as coisas boas do mundo, mas no meu leito de morte eu vejo que a minha vida foi absolutamente sem sentido. Nada, não me acrescentou nada a essas coisas que eu fiz. Então ele se voltou para aquela mãe, com aquele filho deficiente numa cadeira de rodas, e pediu que ela fizesse a mesma análise. Se ela estivesse no seu leito de morte, como é que ela ia analisar a sua vida? E ela diz, eu já analiso a minha vida de uma perspectiva positiva, ela disse. Porque quando eu olho para trás, eu vejo que se eu tivesse abandonado o meu filho deficiente, ele seria recolhido em qualquer instituição que talvez não tomasse em conta dele como deveriam. Mas eu me esforcei para dar a ele uma situação mais tranquila, apesar da adversidade, apesar da cadeira de rodas. E nisso ela explode em lágrimas e diz, a minha vida tem um sentido. Então esta é a proposta, o sentido apesar da situação mais adversa possível. E nós, se nós formos traçar uma analogia da nossa vida com o filme, nós poderíamos dizer, num filme que consista em milhares e milhares de fotogramas individuais, sendo que cada um deles é carregado de sentido e traz um significado, só que o sentido do filme todo, nós só vamos tomar conhecimento no último capítulo. Então nós podemos entender todo o filme, aliás, nós não podemos entender todo o filme sem ter compreendido antes cada um dos seus componentes, das suas partes, das suas facetas. E muitas vezes assim será com a nossa vida. Talvez nós vamos compreender o encadeamento lógico, o motivo de um acontecimento que nos pareceu muito difícil, bem lá adiante na nossa existência. Quem sabe, às vésperas da partida para o plano espiritual, quiçá até quando estivermos na pátria espiritual, que nós vamos tomar conhecimento de todos os acontecimentos significativos da nossa vida e vamos entender os porquês. Então, nós vivemos numa sociedade que adora as pessoas
bem-sucedidas, felizes e, sobretudo, jovens. Praticamente, o valor de todos os que são diferentes, nós desprezamos. Porque nós analisamos as pessoas do ponto de vista da utilidade. E ele faz uma colocação bastante interessante que nós não percebemos às vezes. Se não se está consciente das diferenças, ou seja, se eu valorizo a pessoa justamente por aquilo que ela pode produzir e eu digo, essa pessoa só vale se ela tiver juventude, beleza e poder, então ele diz, só por falta de coerência que eu não vou advogar a favor do que Hitler propôs, que era salvar, proteger as pessoas perfeitas e exterminar as que tinham um defeito, uma doença mental, a idade avançada, qualquer problema. Então ele diz que essas pessoas, elas precisariam ser, por piedade, segundo a filosofia de Hitler, poupadas, que na verdade aquilo viria em benefício dessas pessoas. Então, se nós pararmos para observar, quando nós defendemos a eutanásia, ou se defendermos a eutanásia, se viermos a justificar um aborto, na verdade, um anencéfalo, por exemplo, nós estamos dizendo que esses seres imperfeitos não têm direito de viver. Então, isto é a mesma coisa que defendeu o que Hitler defendia. Vamos salvar aqueles que são perfeitos. Vamos preservar os que são perfeitos. E os outros nós exterminamos. Então, nós precisamos enxergar a vida numa dimensão muito maior. Aquela pessoa que já está com quase 100 anos de idade, ou aquela pessoa que está presa numa cadeira de rodas, ou aquela que tem um desarranjo mental, que não consegue perceber a realidade. Se nós enxergarmos isso pela ótica material, nós vamos dizer que isso não tem sentido, que é um absurdo, que nós temos que abreviar aquele sofrimento. Agora, se nós enxergarmos nesta pessoa com idade avançada, nessa pessoa na cadeira de rodas, ou na pessoa com desarranjo mental, espíritos imortais que estão aqui na batalha para resgatar, para crescer, para evoluir, para amadurecer, nós mudamos o raciocínio. E nós vamos dizer que essas vidas devem ser preservadas. Que todo o sofrimento e toda a situação tem um porquê. Então, nós precisamos enxergar a vida pela verdadeira ótica. E a verdadeira ótica é trazer o espírito para este cenário, para essa discussão, porque é o que nós somos, espíritos imortais. Então, quando os arquitetos, por exemplo, eles querem reforçar uma arcada que ameaça ruir, por incrível que pareça, o que eles fazem? Eles aumentam a carga por essa arcada sustentada, porque isso faz com que os componentes sejam ligados mais firmemente. Então, Deus faz isso conosco muitas vezes. Quando parece assim, ou quando a gente diz que as coisas acontecem num efeito dominó, que quando uma coisa ruim acontece, parece que várias outras vêm acontecendo ao mesmo tempo, quase nos debilitando psicologicamente, fisicamente, pois talvez é justamente nesse momento que Deus esteja querendo reforçar a nossa estrutura, nos enviando mais problemas. Porque se nós conseguirmos resolvê-los, se nós conseguirmos ter resignação, paciência, mudar a ótica de análise, nós vamos conseguir um bem maior daquela dificuldade. Nós vamos sair dela mais maduros, mais fortes e aptos a enfrentar situações muito mais difíceis. Então Deus, quando Ele permite a dor, o sofrimento, Ele nos quer ver mais fortes. Então, nós podemos dizer, nas palavras de Viktor Frankl, que o ser humano ele é aquele que criou os campos de concentração nazista. Ou seja, nós temos muitas coisas difíceis, negativas, para serem vencidas. Mas ele diz, o ser humano também é aquele que caminhou em direção às câmaras de gás, com a cabeça erguida e com uma prece nos lábios. Ou seja,
nós também temos muitas coisas positivas. Então é aí que nós temos que investir, nas nossas potencialidades, que são muitas, plantadas dentro de nós. Fazê-las crescer e germinar. Porque todas as coisas que nos advêm, e diz aquele adágio popular, que jamais a cruz é maior do que a nossa possibilidade de carregar. É verdade. Tudo o que nos advém, nós temos perfeitas condições de solucionar. Nós temos que ter a noção que existe alguém, um ser, uma inteligência acima de nós, que nos guia, que nos protege, que toma conta de nós, que sabe o que é melhor para nós. E nós precisamos nos dar conta dessa perspectiva e viver a nossa vida de acordo com isso. Um sentido espiritual, porque é espírito que nós somos. Muito obrigada pela atenção de vocês.